Olá, sejam todos bem-vindos. O Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelo nosso canal no YouTube, pelas principais plataformas de podcast, como o Spotify, através do nosso site, com links no Instagram, no Facebook e também pelos grupos de WhatsApp do Lar do Amor. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você estiver ouvindo agora. Eu sou Marcelo Fraga e é com muito carinho e com muita alegria que daremos início agora a mais um Evangelho no Lar Online. O objetivo do Evangelho no Lar é estudarmos a doutrina do Cristo conforme os ensinamentos que recebemos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Através do estudo, vamos poder compreender melhor o Evangelho e aplicá-lo em nosso dia a dia. A sua prática contribui para que harmonizamos o ambiente doméstico, nossas casas, nossos lares, e que facilite também o auxílio dos nossos mentores espirituais. Nossa recomendação é que o Evangelho no Lar seja realizado uma vez por semana. Preferencialmente, faça sempre no mesmo dia e horário. Assim, a gente contribui com a organização da espiritualidade amiga que vem em nosso benefício. Se possível, faça com todos os membros da família. Mas se não der, pode ser feito individualmente também. Procure um ambiente calmo, sem interferências. E procure também sempre colocar um copo ou uma garrafa com água sobre a mesa, para que essa água seja fluidificada pelos espíritos amigos e familiares que acompanham o Evangelho no Lar. Vamos fazer agora uma prece de abertura. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estudo. Que todos nós possamos ser beneficiados através das palavras do Cristo que chegam a nós através do trabalho do codificador Allan Kardec, através de todos os bons espíritos que contribuíram para a disseminação desse conhecimento. Que possamos aprender e praticar no dia a dia e que assim pratiquemos a nossa transformação moral, a nossa evolução em busca do encontro ao Pai. Que assim seja. Também é importante, após a prece inicial, que façamos uma leitura de harmonização. Eu vou pegar aqui agora o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou fazer a leitura aqui da página 35. Estejamos contentes, é o nome desse texto. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão apenas alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo,
Se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Muito bem. Vamos seguir então com o estudo do nosso Evangelho de hoje. Estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje faremos a leitura dos itens 6 e 7, dando continuidade aos estudos das 2 semanas anteriores, que abordaram os itens diferentes estados da alma na erraticidade e as diferentes categorias de mundos habitados. O nosso tema de hoje, então, será a destinação da Terra, causas das misérias humanas. Então vamos lá, item 6. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Muito bem, vamos agora conversar um pouco sobre esse texto, aproveitando uma outra leitura complementar para quem quiser se aprofundar, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, onde aborda o item das raças adâmicas, e outra boa referência também é no Livro dos Espíritos, na parte primeira, no capítulo 3, que trata da pluralidade dos mundos. Quando a gente lê todos esses artigos, esses trechos desses textos maravilhosos, a gente entende o que significa a Terra e qual que é a destinação dela. Aqui Kardec nos fala claramente que a Terra ela pode ser muito bem comparada como um pequeno recanto da grande cidade cósmica por onde se espalha toda a humanidade. A gente aqui no capítulo 3, a gente já estudou onde se fala há muitas moradas na casa de meu Pai, o universo inteiro, todos os mundos, todos os planetas, os orbes que se espalham por toda a infinidade, são moradas de espíritos em diferentes graus de adiantamento. A Terra é um mundo que a gente já sabe que é um mundo de provas e de expiação, onde aqui se encontram espíritos, na acepção aqui do texto, na comparação, aqui é como se estivéssemos num hospital. Espíritos ainda atrasados que somos, na absoluta maioria, a gente ainda está sofrendo, a gente ainda não despertou o nosso desenvolvimento moral completamente. Então a Terra, ela hoje, dentro das categorias dos planetas que foram apresentados no estudo da semana passada, ela ainda está no início da jornada. É um mundo que está em vias de progredir, assim como os espíritos progridem, os planetas também progridem, a Terra
está entrando num movimento de transição em que a gente vai deixar de ser um mundo de expiação e de provas para se tornar um mundo de regeneração. Mas nesse momento ainda estamos nessa transição, ainda prevalece entre nós baixa moralidade. Por isso que a gente convive com tanto sofrimento, com tanta tragédia ainda. Isso tudo é reflexo do nosso ainda baixo grau de adiantamento. E é por isso que, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando os ensinamentos de Jesus, que foram retrazidos pelos Espíritos através da codificação do nosso grande Allan Kardec, a gente precisa entender as condições em que vivemos e, mais do que nunca, trabalhar diariamente no nosso adiantamento, na nossa reforma moral, para que a gente possa se adiantar. Que no texto a gente também fala que só permanece num hospital aquele que está doente, mas que quando ele é curado, ele sai de lá e vai para outros locais. No nosso processo evolutivo, que vai se estender por centenas de anos, milênios, a gente em algum momento vai atingir um grau de evolução que vai nos permitir a ascensão para um mundo mais adiantado. Então os espíritos não ficam a sua evolução inteira em apenas um local, em apenas um planeta. Eles têm a opção e o benefício, o mérito, quando conquistam o seu adiantamento, de alçar voos e conseguir chegar a mundos superiores, mundos mais felizes, mundos puros. Nossa caminhada é para nos levar até lá. Ela é longa e beira o infinito, mas nossa distância do nosso ponto atual até um espírito puro, como é nosso Mestre Jesus, é muito longo mesmo. Mas cabe a nós fazer com que esse percurso seja feito de forma mais acelerada com o nosso empenho no dia a dia. Então essa fica a nossa lição para hoje. Entendendo a destinação do nosso planeta sendo um mundo de provas e expiações, e que aqui, sendo assim, então os espíritos, estamos nós ainda num grau de adiantamento baixo, isso é um fato para que nós possamos entender e, através desse entendimento, a gente possa trabalhar para que a gente consiga evoluir moralmente e individualmente a todos que estão ao nosso lado, todos os nossos irmãos. Então, vamos levar isso para o nosso dia a dia e para a nossa prática diária. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, agradecemos a Ti e a todos os bons espíritos que nos acompanharam hoje nesse estudo do Evangelho. Que possamos, Senhor, absorver as palavras que nos foram trazidas de sabedoria Tua e dos Teus Espíritos auxiliares de luz, para que possamos escrevê-las em nossos corações e praticá-las diariamente de forma a favorecer a nossa transformação, o nosso adiantamento, o desenvolvimento da nossa moralidade, para que consigamos caminhar com mais celeridade ao encontro de Ti e do Pai. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos traz todos os dias, e é com humildade e com amor que encerramos hoje mais um estudo do Evangelho no Lar. Até a próxima. Fiquem com Deus.